Como lidar com críticas e rejeição sem se destruir por dentro? Se essas palavras crítica, rejeição, vergonha, medo da rejeição fazem eco em você, respira fundo por alguns segundos. Talvez você conheça essa cena. Alguém faz um comentário inocente sobre o seu trabalho, seu corpo, seu jeito de ser. E por fora, você até finge normalidade, mas por dentro, algo desaba. Você repete a frase 1000 vezes antes de dormir, no banho, na fila do mercado. Às vezes a pessoa já até esqueceu o que disse, mas a sua mente não esquece. Ou então vem aquela rejeição mais explícita. Um não num relacionamento, numa amizade, numa vaga de emprego, numa oportunidade. A mente interpreta rápido. Não foi só um não para isso. Foi um não para mim como pessoa. É assim que muita crítica e rejeição entra. Não como um evento, mas como uma sentença. E aí qualquer coisa que te lembram disso já dispara. Autocrítica, comparação, sensação de não sou suficiente, algo em mim é defeituoso. O estoicismo entra exatamente aqui. A filosofia estoica não promete que você nunca mais vai ouvir críticas, nem que vai ser amado e aceito por todo mundo. Isso seria fantasia. O que ela promete é outra coisa. Te ensinar a não ser escravo da opinião dos outros, a não deixar que cada crítica vire uma faca e que cada rejeição se transforme em prova de que sua vida acabou. Ao longo desse vídeo, a gente vai conversar sobre por que críticas e rejeição doem tanto em algumas pessoas, a diferença estoica entre o que é opinião dos outros e o que é verdade sobre você, como parar de alimentar o medo da rejeição sem precisar virar coração de pedra, como responder às críticas com uma mentalidade estoica, sem engolir tudo calado, mas também sem entrar em guerra com todo mundo, e no final, um pequeno protocolo estoico para você lembrar da próxima vez que uma crítica ou um Vamos começar a entender por que esse assunto é tão sensível e por que para o estoicismo não é a crítica em si que machuca, mas o que a gente faz com ela por dentro. Por que críticas e rejeição doem tanto, segundo uma visão estoica? Antes de falar em como lidar com críticas e rejeição, a gente precisa entender por que elas parecem cortar tão fundo. Se fosse só uma frase jogada no ar, ela não ficaria ecoando na sua cabeça por dias. Não te desmontar. Enquanto você assiste, já vai percebendo. Quais são as críticas que mais te marcaram? De quem você tem mais medo de receber rejeição? Se em algum momento algo que eu falar bater forte, guarde isso com carinho. E se sentir à vontade, depois comenta aqui embaixo. Minha maior dificuldade com críticas e rejeição hoje é: seu comentário pode ser o espelho que outra pessoa precisava. Do ponto de vista estoico, 3 coisas se misturam aqui. A opinião que o outro tem de você, a opinião que você já tem de si mesma, o valor que você dá à aprovação ou rejeição dessa pessoa. Quando alguém te critica, o estoicismo diria algo assim: isso é apenas um juízo. A pergunta é, esse juízo é verdadeiro, útil, justo ou não? Só que, na prática, quase ninguém faz essa pausa. Em vez de pensar, isso é uma crítica, a mente já traduz como: isso é a prova de que eu sou menos, de que não presto, de que nunca vou ser boa o suficiente. A crítica vira atalho para velhas feridas. Se lá atrás você ouviu muitas vezes que era burra, difícil, sensível demais, problemática, qualquer comentário hoje encosta nessa memória. Não é só a frase atual que dói, é o arquivo inteiro que ela abre. A mesma lógica aparece na rejeição. A pessoa termina com você, recusa sua amizade, não escolhe seu projeto, prefere outra pessoa para o cargo. O fato em si é: alguém fez uma escolha que não te inclui. O juízo que a mente adiciona é: ninguém nunca me escolhe, eu não sou desejável, eu sempre perco, eu não valho nada.
O estoicismo insiste em separar essas duas camadas: o que aconteceu, o que você concluiu a partir do que aconteceu. Quando você junta as duas coisas, qualquer crítica vira ataque à sua identidade. E qualquer rejeição vira prova de que você não merece amor ou respeito. Quando você separa, ainda dói, mas deixa de ser uma sentença eterna. Outro ponto importante é o peso que você dá à opinião de cada pessoa. Às vezes a gente trata como juiz supremo alguém que na prática nem conhece a nossa história. Um desconhecido na internet, um chefe injusto, um parceiro imaturo. E é como se o estoicismo sussurrasse: você realmente vai entregar o poder sobre a sua paz a qualquer um que passa? Isso não significa desprezar todas as opiniões. Significa fazer uma pergunta mais honesta. Essa crítica veio de alguém que vive os valores que eu admiro? Ou de alguém perdido nos próprios conflitos? Se a resposta for, não admiro a forma como essa pessoa vive, por que dar a ela o poder de definir quem você é? Enquanto a gente caminha, vale você se observar. Quando te criticam, o que acontece dentro de você primeiro? Você tenta se defender, se ataca por dentro ou paralisa? Se quiser, depois compartilha nos comentários. Às vezes, só colocar em palavras já é o primeiro passo de cura. No próximo bloco, a gente vai ver como a dicotomia do controle estoica pode mudar completamente a forma como você lida com críticas e rejeição e te devolver um pouco do poder que você tem entregue para fora. O que está e o que não está sob seu controle nas críticas e rejeição. Uma das ideias centrais do estoicismo, que vale ouro para lidar com críticas e rejeição, é a dicotomia do controle. Existem coisas que não dependem de você e coisas que dependem. Quando alguém te critica ou te rejeita, é comum entrar em turbilhão. Como faço para todo mundo gostar de mim? Como faço para nunca mais ser rejeitada? Como faço para ninguém nunca pensar mal de mim? O problema é que todas essas perguntas estão apontadas para um território que não está sob seu controle. Você não controla o humor do outro, os traumas do outro, os julgamentos que o outro faz, o nível de consciência, maturidade ou injustiça dele. Você pode ser a pessoa mais íntegra do mundo e ainda assim alguém vai te criticar. Você pode ser amorosa, presente, leal, e ainda assim alguém pode te trair ou decidir ir embora. Na mentalidade estoica, tentar controlar isso é receita certa de sofrimento. O foco muda para o que nessa situação de crítica ou rejeição ainda está nas minhas mãos. Por exemplo, a forma como você escuta, com curiosidade ou com defesa automática. O que você faz com a crítica? Joga tudo fora? Engole tudo como verdade absoluta? Ou filtrar o que faz sentido e deixa o resto ir embora? A forma como você fala consigo mesma depois. Sou um lixo, todo mundo está certo sobre mim. Ou, foi duro ouvir isso, mas eu posso crescer com o que é verdadeiro e soltar o que é injusto. Um exercício estoico simples, para quando uma crítica chega. Pergunte: o que exatamente foi dito? Tira o exagero emocional, deixa só o fato. Pergunte: há algo de verdadeiro aqui mesmo que esteja maldito? Se sim, isso vira material de crescimento. Se não, é opinião do outro e pode ser devolvida mentalmente. Pergunte: se essa pessoa estivesse de bom humor, em um dia melhor, ela diria isso do mesmo jeito? Às vezes, a resposta já te mostra que grande parte da carga vem do estado do outro, não de quem você é. Isso não é racionalização fria. É você assumir postura ativa diante da crítica, em vez de ser só alguém que leva o golpe e cai. Com a rejeição, o raciocínio é parecido. Você não controla quem escolhe te amar ou não, quem fica, quem vai embora. Mas você controla, se transforma esse não
em argumento contra a sua dignidade, ou se enxerga como alguém valioso que simplesmente não foi a escolha certa para aquela pessoa naquele momento. Talvez isso pareça distante agora, principalmente se você ainda está com o coração muito machucado. Mas guarda essa ideia. Seu valor não oscila na mesma velocidade que a opinião alheia. Se essa frase tocar algo em você, deixa anotada e, se quiser, escrever depois nos comentários. Estou tentando lembrar que o meu valor não depende da aprovação dos outros. Só isso já te coloca num caminho diferente do padrão automático. No próximo bloco, a gente vai trazer práticas concretas de mentalidade estoica para você treinar respostas novas às críticas e rejeições por dentro e por fora. Práticas de mentalidade estoica para críticas e rejeição. Agora que você entende melhor por que críticas e rejeição doem e o que está ou não sob seu controle, vamos para o como lidar na prática. São exercícios simples de mentalidade estoica para você treinar no dia a dia. 1. Separar eu de meu comportamento. Quando alguém critica algo que você fez, a tendência é ouvir: você é assim. A proposta estoica é traduzir para: você agiu assim nessa situação. Por exemplo, crítica: você é muito desorganizada. Tradução estoica: essa pessoa percebeu desorganização em algo que eu fiz. De novo, não é para negar a realidade. Se há desorganização, você pode agir sobre ela, mas você não precisa transformar isso em identidade fixa. Repetir mentalmente: isso fala de um comportamento, não da minha essência, é uma forma de proteger o seu centro. 2. Perguntar: que padrão meu essa crítica aciona? Como lidar com críticas e rejeição também passa por perceber onde você já se ataca sozinha. Às vezes a crítica do outro dói tanto porque ela cai em cima de algo que você já pensa sobre você em segredo. Então, depois de um comentário que te feriu, você pode se perguntar: que história antiga essa crítica reacendeu? Eu já me chamava disso por dentro antes mesmo de alguém dizer em voz alta. Se a resposta for sim, a crítica virou só um espelho doloroso de uma batalha que já existia. E nesse caso, o foco do trabalho não é convencer o outro, é trabalhar o jeito como você se vê. 3. Exercício de distanciamento. Escrever a crítica em terceira pessoa. Pegue a crítica ou frase de rejeição que mais martela na sua cabeça e escreve num papel em terceira pessoa, como se você fosse uma observadora. Uma pessoa disse: você nunca faz nada direito. Depois pergunta: eu diria isso para alguém que amo? Eu aceitaria que falassem assim com alguém que eu quero proteger? Se a resposta for não, por que você aceitaria que essa frase vire verdade absoluta sobre você? Esse tipo de exercício é muito estoico. Você se afasta um pouco da emoção e olha para o conteúdo da frase com mais clareza. 4. Lembrar que você também já criticou e já rejeitou. Isso não é para trazer culpa, e sim para trazer humanidade. Você também já criticou alguém frio demais, cansada demais, com pouca informação. Você também já se afastou de pessoas boas simplesmente porque não era o momento ou porque você estava confusa. Perceber isso diminui a idealização da opinião alheia. Os outros não são juízes infalíveis, são pessoas tão atravessadas por inseguranças quanto você. Quando uma rejeição doer, vale lembrar: eu também já não escolhi pessoas valiosas. Isso não tornava elas menos valiosas. Se essa ideia abrir um mínimo espaço de compaixão por você, vale guardar. Depois comenta, se quiser: hoje eu percebi que muitas rejeições falam mais do outro do que de mim. No próximo bloco, a gente vai amarrar tudo em um resumo prático. Um pequeno protocolo estoico para críticas e rejeição, e um convite para você transformar esse vídeo em início de processo, não em mais uma teoria bonita que fica no fundo da mente.
Resumo estoico. Blaise Protocolo para críticas e rejeição. E um convite. Vamos recapitular de forma simples o que vimos até aqui sobre como lidar com críticas e rejeição sem se destruir, usando o estoicismo na vida real. Crítica e rejeição doem tanto porque encostam em feridas antigas. Não é só a frase de hoje, é tudo o que ela reativa em você. O estoicismo separa fatos de julgamentos. Fato: alguém disse algo ou fez uma escolha. Julgamento: isso prova que eu não valho nada. O sofrimento maior mora nesse segundo ponto. Nem tudo está sob seu controle. Você não controla as opiniões dos outros, quem fica e quem vai embora. Você controla como escuta, como filtra, como responde e como fala consigo mesma depois. Práticas estoicas te ajudam a criar um espaço entre crítica e reação. Traduzir a crítica para comportamento e não identidade. Perguntar que padrão interno ela aciona. Escrever a frase em terceira pessoa para ver se faz sentido. Lembrar que você também já errou com outros, e isso não definia o valor deles. Agora, um pequeno protocolo estoico para quando uma crítica ou rejeição bater forte. Nomeie o que aconteceu. Recebi uma crítica, ou recebi um não. Só isso, sem adjetivo ainda. Respire e pergunte: o que exatamente foi dito ou feito? Escreva se precisar. Filtre: o que aqui é verdade e pode me fazer crescer? O que aqui é exagero, projeção ou injustiça que eu posso devolver mentalmente? Fale consigo mesma como falaria com alguém que você ama. Em vez de se atacar algo como: foi difícil ouvir isso, eu não sou perfeita, mas também não sou esse monstro que a minha mente está pintando agora. Vou aprender com o que faz sentido e seguir. Decide uma pequena ação a partir dali. Pode ser ajustar um comportamento, ter uma conversa sincera, ou simplesmente soltar e seguir o seu caminho. Esse é o coração da mentalidade estoica aplicada à crítica e à rejeição. Você não foge da dor, não nega o que aconteceu, mas também não entrega sua identidade na mão de qualquer opinião. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, escrever nos comentários. Como as críticas e a rejeição costumam me afetar ou a coisa mais difícil para mim nesse tema hoje é. Você não precisa se expor em detalhes, só o que se sentir confortável. Mas compartilhar isso pode aliviar você e, ao mesmo tempo, ser um ponto de luz para alguém que vai abrir esse vídeo se sentindo completamente sozinha. Se fez sentido para você trazer o estoicismo para essas dores emocionais, ansiedade, impulsos, preguiça, culpa, rejeição, se inscreve no canal, salva esse conteúdo e volta quando precisar relembrar que você não é o que disseram de você. Você é muito maior do que a pior crítica que já recebeu e muito mais profunda do que o pior não que já te deram. O estoicismo não vem te endurecer, vem te ensinar a continuar sendo quem você é, com mais firmeza, mesmo quando o mundo lá fora não entende.